A fornalha ardia em chamas violentas, tão intensas que o calor podia ser sentido a uma grande distância. O rei Nabucodonosor, governante do poderoso império babilônico, observava com fúria e impaciência, seu rosto contorcido de raiva. Ele havia ordenado que todos se curvassem diante de sua estátua de ouro, um símbolo de sua autoridade e poder absoluto. No entanto, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, permaneceram firmes em sua fé, recusando-se a adorar qualquer outro deus além do seu. Eles estavam prestes a ter sua fé testada da maneira mais aterradora que se possa imaginar, enfrentando uma sentença de morte na fornalha ardente. Esta é uma história de fé inabalável, um testemunho do poder da crença, mesmo quando confrontada com um perigo inimaginável e uma ameaça mortal. O livro de Daniel, capítulo 3, narra esse evento incrível, gravando na história um exemplo poderoso de coragem, convicção e a libertação divina, mostrando que a fé pode mover montanhas. A provação desses 3 jovens transcende os limites do texto religioso, oferecendo uma mensagem atemporal de esperança e resiliência, que continua a ressoar até os dias de hoje. Sua história inspirou inúmeros indivíduos ao longo dos séculos, lembrando-nos de que a fé pode superar até os desafios mais assustadores e que a coragem e a convicção podem levar à libertação e à vitória. Para realmente compreender a magnitude da fé deles, precisamos primeiro entender o contexto. A Babilônia de Nabucodonosor não era apenas uma cidade, era um símbolo de poder e grandeza. Seus muros imponentes, zigurates magníficos e os lendários jardins suspensos falavam de opulência e domínio. No entanto, por trás dessa fachada reluzente, havia uma realidade mais sombria. Babilônia representava um mundo hostil ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses jovens eram cativos, trazidos de sua terra natal, Judá. Eles eram testemunhos vivos do triunfo da Babilônia e esperava-se que se assimilassem e esquecessem seu Deus. A pressão para se conformar, para abandonar sua fé pela segurança, devia ser imensa. No entanto, no coração desse império pagão, a fé deles floresceu, um testemunho do poder duradouro da crença. Nabucodonosor, em um ato para consolidar seu poder e impor lealdade, ergueu uma enorme estátua de ouro. Esta estátua não era apenas uma obra de arte, mas um símbolo de sua supremacia e um teste de fidelidade para todos os seus súditos. Isso não era apenas uma exibição de talento artístico, era um símbolo de sua autoridade, uma divindade exigindo lealdade absoluta. Ele queria garantir que todos reconhecessem seu poder e se submetessem sem questionar. O decreto era claro, ao som da música. Todo oficial, governador e pessoa de autoridade deveria se curvar e adorar a imagem de ouro. A música era um sinal, um comando que não podia ser ignorado. A recusa significava enfrentar a ira do rei, uma morte horrível na fornalha. A punição era severa e servia como um aviso para todos os outros. Esse decreto colocou Sadraque, Mesaque e Abed-nego em uma encruzilhada. Eles sabiam que desobedecer significava morte certa, mas obedecer significava trair sua fé. Eles não estavam simplesmente enfrentando a morte, estavam diante de um conflito fundamental: lealdade a Deus versus submissão a um governante terreno. Era uma escolha entre a vida terrena e a vida eterna. Sua decisão, tomada sob tamanha pressão, revela a profundidade de sua convicção. Eles sabiam que sua fé era mais importante do que qualquer ameaça física. Eles escolheram Deus ao invés da autopreservação, a fé ao invés do medo. Sua coragem e devoção se tornaram um exemplo eterno de lealdade e fé inabalável. Quando a música tocou, um mar de pessoas se prostrou diante do ídolo de ouro. No entanto, 3 figuras permaneceram de pé. As acusações voaram,
Os sussurros de desafio chegaram ao rei, e Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram levados perante Nabucodonosor. Sua fúria era palpável. Como ousavam desafiar sua ordem direta? Ele lhes ofereceu uma última chance, uma última oportunidade de se curvarem e se salvarem. A resposta deles foi simples, mas profunda. Eles reconheceram o poder do rei, mas declararam sua lealdade inabalável ao único Deus verdadeiro. Eles expressaram sua confiança de que seu Deus era capaz de livrá-los. No entanto, mesmo que ele escolhesse não fazê-lo, sua fé permaneceria inabalável. Eles não se curvariam. Eles não iriam comprometer sua fé. Na fornalha da fúria, a ira de um rei se abate. Nabucodonosor, enfurecido com a desobediência, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. As chamas eram tão intensas que consumiram os soldados que jogaram os 3 jovens no fogo. Enquanto o rei observava, ele esperava vê-los incinerados instantaneamente, um espetáculo horrível para solidificar sua autoridade. A fornalha, em seu poder destrutivo, representava o teste final, a aniquilação completa daqueles que ousaram desafiar o rei. Era para ser um símbolo de medo, uma forma de dissuadir qualquer tipo de dissidência. No entanto, para Sadraque, Mesaque e Abed-nego, tornou-se um testemunho do poder de Deus, um palco para uma demonstração milagrosa de intervenção divina. Em uma libertação milagrosa, a presença de Deus no fogo era inegável. Nabucodonosor, com os olhos fixos no inferno, soltou um grito de espanto. Ele não viu 3 figuras tomadas pelas chamas, mas 4. E a 4ª figura, ele exclamou: parecia um filho dos deuses. O medo se transformou em espanto quando ele se aproximou da fornalha e chamou os 3 jovens para fora. Sadraque, Mesaque e Abed-nego emergiram da fornalha milagrosamente ilesos. Suas roupas não estavam nem chamuscadas e seus corpos não tinham marcas de fogo. O rei, as testemunhas e todos os que se reuniram ficaram atônitos. O impossível havia acontecido. O fogo, que visava a execução, tornou-se um testemunho do poder protetor de Deus. No rescaldo. Quando a fé triunfa sobre a tirania, o impacto desse evento foi imediato e profundo. Nabucodonosor, testemunhando tal demonstração de poder divino, emitiu um decreto louvando o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ele reconheceu o Deus deles como o único Deus verdadeiro, capaz de libertar seu povo. O próprio rei que buscava impor a idolatria através do medo, agora se tornava um arauto do único Deus verdadeiro. A história da fé dele se espalhou, tornando-se um farol de esperança para os oprimidos e um testemunho do poder da crença inabalável. Sua experiência serviu como um lembrete poderoso de que a presença de Deus pode transformar até as circunstâncias mais terríveis em triunfos da fé. Em lições eternas. Encontrando relevância na coragem ancestral, a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego não está confinada às páginas da história. Ela nos fala hoje, oferecendo lições atemporais de coragem e fé. A coragem deles, demonstrada em tempos de grande adversidade, a história deles nos encoraja a permanecer firmes em nossas crenças, mesmo quando enfrentamos adversidades. Eles nos mostram que a verdadeira força vem de uma fé inabalável. Ela nos lembra de que a verdadeira fé não é aceitação passiva, mas confiança ativa. Uma confiança que se manifesta em ações, mesmo quando cercados por provações. Em tempos de dificuldade, a história deles nos inspira a manter nossa fé viva. Em um mundo frequentemente movido pelo medo e pela incerteza, onde as dúvidas podem nos paralisar, a história deles serve como um farol de esperança. Ela ilumina nosso caminho, mostrando que a fé pode nos guiar através das trevas.
Ela nos lembra de que a fé tem o poder de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Obstáculos que parecem impossíveis de vencer podem ser superados com fé, como Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enfrentaram a fornalha ardente com coragem. Somos chamados a viver vidas de convicção, firmes em nossa fé, sem vacilar, sabendo que mesmo em meio às fornalhas ardentes da vida, Deus está conosco. Ele nos sustenta e nos fortalece, nos guiando através das dificuldades.